Ei pessoal, e aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um vídeo bem legal, a gente vai falar de glicose, de insulina, de glucagon, de diabetes, assunto que o Enem gosta muito. Então se você vai fazer o Enem, assista o vídeo até o final. Bora! E a gente começa essa aula entendendo o que é glicemia. Glicemia vai ser a taxa de glicose no sangue. Talvez você até mesmo já mediu sua glicemia. Lembra quanto que deu? Olha, uma pessoa saudável, ela tende a ter 90 mg de glicose por 100 ml de sangue. Isso se ela estiver em jejum. Mas é claro, né, que se você comer um doce, é claro que se você ficar muito tempo sem comer, imagina você está pedalando, está andando de bicicleta, subiu um morro gigante. Gastou glicose pra caramba, existe uma tendência de ter uma queda da glicemia. Para poder manter o equilíbrio, você vai ter dois hormônios trabalhando. Você vai ter um hormônio chamado insulina e um hormônio chamado glucagon. A insulina ela vai diminuir a sua glicemia e o glucagon vai aumentar a glicemia. Os dois hormônios são produzidos pelo pâncreas. Lá no pâncreas nós temos as ilhotas pancreáticas e aquelas que são chamadas de alfa produzem o glucagon e aquelas que são chamadas de beta produzem a insulina. É bom para você poder lembrar isso, lembrar assim, ó, Gabi, dá uma olhadinha como é que fica fácil de lembrar. Que aí você vai lembrar então que a alfa produz o glucagon e a beta a insulina. É interessante a gente pensar que quando a gente produz a insulina, ela diminui a glicemia de duas maneiras. A primeira maneira, ela vai tirar a glicose do sangue e vai colocar dentro da célula. Isso é importante demais para nós, porque as nossas células precisam de glicose para fazer respiração celular e gerar ATP. Isso é legal demais, isso é muito importante. Então, para poder ter energia, tem que ter glicose dentro da célula. E para poder ter glicose dentro da célula, a insulina é produzida, daí ela vai no sangue, ela vai chegar na célula e a célula tem várias proteínas, algumas delas fundamentais nesse processo. Tem uma proteína que ela é receptora da insulina e a insulina vai ligar nessa proteína. Olha que doido. Depois a insulina vai entrar na sua célula, lá dentro da célula ela vai ser fosforilada e depois que ela for fosforilada, ela vai gerar uma informação para uma outra proteína para que essa proteína abra. E quando essa proteína abre, a glicose entra. E dentro da célula rola respiração celular pra caramba e aí muita energia é produzida, a célula fica viva, saudável. Uma outra maneira de diminuir a glicemia é pegar o tanto de glicose que está sobrando ali e você vai polimerizar essas glicoses. É a insulina que gera essa informação. O polímero, então, significa que você vai juntar um tanto de glicose e ao juntar essas glicoses todas, você vai formar o glicogênio, que vai ficar armazenado no seu fígado. E o mais bacana, quando você precisar de glicose, você pode usar ela depois. Muito doido, né? E aí a gente tem que também aprender a pensar no contrário, no glucagon. Quando é que ele vai agir? Imagina lá da bicicleta, lembra aquela história? Você está andando de bicicleta, subiu um morro muito grande, às vezes bate aquela tonteira, você se sente fraco e tudo mais, mas seu corpo reage. Nesse momento, seu corpo vai produzir o glucagon, que vai pegar o estoque de glicoses que está lá no fígado na forma de glicogênio, vai quebrar e vai liberar essas glicoses. Aí você vai aumentar a glicemia. Por isso, então, que a insulina ela pode ser chamada de hipo, que diminui a glicemia, hipoglicemiante, e o glucagon ele é hiperglicemiante. Isso vai acontecer numa pessoa que tem um bom funcionamento do pâncreas e também das proteínas que são receptoras de insulina, da glicose. Essa pessoa, então, ela é saudável. Mas as pessoas também podem ter uma alteração. E essa alteração ela pode gerar o diabetes. Olha, quando fala diabetes, tem vários tipos. Tem diabetes que é insípidos, que não tem nada a ver com glicose. Tem diabetes mellitus, que tem a ver com a glicose. Mas toda vez que a gente pensar em diabetes, o que significa diabetes? Atravessar. Quer dizer que muita urina atravessa para fora do corpo, qualquer diabetes. Se for diabetes insípidos, que não tem nada a ver com glicose, é a deficiência de um hormônio chamado ADH, ou antidiurético. Aí a pessoa produz menos antidiurético, secreta menos antidiurético e, como consequência, ela urina muito, mas ela não urina com glicose. Por isso, insípidos, sem sabor de glicose. Caso a pessoa tenha diabetes mellitus, ela vai ter um excesso de glicose no sangue, uma glicemia muito aumentada, muito acima de 90 mg de glicose por 100 ml de sangue e, como consequência, essa pessoa ela vai começar a urinar com glicose, urina muito e o xixi é doce, mellitus com sabor de mel.
E a gente ainda pode subdividir a diabetes em dois tipos: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune. O seu próprio corpo começa a destruir suas ilhotas beta e, como consequência, você vai produzir menos insulina e vai colocar menos glicose dentro da célula e vai também colocar menos glicogênio no fígado. Como consequência, você vai ficar com uma glicemia muito aumentada e, além disso, vai faltar glicose dentro da célula. Esse que é o grande problema, porque se falta glicose dentro da célula, pode faltar energia. Sem energia, as células podem morrer e isso pode trazer algumas consequências desastrosas. A solução para essas pessoas é injetar insulina, já que o pâncreas não está conseguindo produzir, pois suas células estão sendo destruídas, a pessoa injeta insulina, ela é insulina dependente. E é muito importante também medir a glicemia sempre. Daí, se ela vai cuidando, se ela vai alimentando bem, ela pode ter uma vida muito boa. Agora, se não cuida, as consequências são muito ruins. Já o diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, tem mais de um tipo de origem. Pode ser, por exemplo, uma obesidade. O excesso de gordura pode atrapalhar o processo inteiro. E também pode ser uma mutação em um gene que codifica alguma proteína envolvida no processo. São várias proteínas envolvidas no processo. Qualquer alteração pode atrapalhar tudo. De forma geral, as pessoas falam que o diabetes tipo 2 tem a ver com a resistência à insulina. Vamos entender isso um pouco melhor. Se a pessoa tiver, por exemplo, muita gordura, essa gordura pode atrapalhar o funcionamento das proteínas e também pode atrapalhar a entrada da glicose na célula. Agora, se por acaso a pessoa tem uma mutação, essa mutação pode ser, número 1, essa alteração ela pode mudar a proteína que recebe a insulina e essa proteína não reconhece bem a insulina. Como consequência, a pessoa vai ter muita insulina no sangue, ela não vai conseguir entrar na célula, mas também vai ter muita glicose no sangue. Não vai adiantar nada produzir a insulina. A pessoa pode ter uma mutação também na proteína que fosforila a insulina. Se ela tem essa mutação na proteína que fosforila a insulina, apesar de entrar na célula, não vai funcionar bem, o que vai gerar uma pessoa com muita glicose no sangue. E ela ainda pode ter uma mutação na proteína que recebe a glicose para a glicose entrar. Daí a glicose não consegue entrar no corpo da pessoa, e isso também é muito grave. Então, nesse caso, essas variáveis todas são do diabetes tipo 2. E a pessoa também vai ficar com excesso de glicose no sangue e vai acabar, quando for filtrar o sangue dela lá nos rins, nos néfrons, normalmente a pessoa reabsorve 100% da glicose para o sangue. Mas é tanta glicose, no sangue, que não consegue reabsorver. E ela vai urinar com sabor adocicado. Para vocês terem uma ideia, um indício que tem alguém com diabetes em casa é quando começa a aparecer formiga no vaso. Então tem que tomar muito cuidado. Caso apareça formiga no vaso da sua casa, vá ao médico, faça um exame de sangue e confira se é você que está com diabetes. Caso você tenha diabetes ou então tenha essa preocupação, uma maneira muito boa de melhorar isso ou de prevenir é você ter uma boa alimentação, praticar esporte, mas também uma boa alimentação e prática de esporte é bom para tudo. É fundamental para a gente ter uma ótima qualidade de vida e também para a gente poder envelhecer bem. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Esse é um assunto muito frequente no Enem. E aí, se você vai fazer a prova, espero que tenha assistido até aqui. E se você gostou bastante, compartilhe, comente. Isso ajuda muito a gente, isso é muito importante para nós. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!